Então, na aula passada, a gente terminou, a gente terminou as políticas econômicas, né? A gente explicou isso daqui, política cambial da dívida, aí explicamos as últimas funções do Conselho Monetário Nacional, agora a gente entra no Banco Central. Quais são as principais funções do Banco Central? O Banco Central, ele tem antes vamos logo para as siglas. Tanto faz BCB, vocês vão encontrar em alguns livros BCB, vocês vão encontrar em alguns materiais Bacen, tudo é Banco Central. Bacen, BCB, ele é o chamado Banco dos Bancos. Ele que realmente manda praticamente em tudo no sistema financeiro. Porque, assim, o Conselho Monetário Nacional, lembre que só são 3 pessoas: o ministro da Economia, o secretário especial de Fazenda e o próprio presidente do Banco Central. Aí, o Banco Central é que acaba executando boa parte ou a maioria das funções que o Conselho Monetário Nacional determina. Então, boa parte vai ser executada pelo Banco Central e a outra parte vai ser executada pela CVM, que a gente vai estudar hoje também. Então, o Banco Central ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda e tem como responsabilidade fazer cumprir as disposições conforme as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. É através do Banco Central que o governo intervém diretamente no sistema financeiro nacional. Ele tem sede em Brasília e possui representações em alguns estados. Quais são os estados? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Teve até não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem famoso que acho que uns 10 anos atrás o Banco Central de sede do Ceará foi assaltado. Tem até um filme sobre isso, assalto ao Banco Central, né? Que roubaram milhões e milhões de reais, né? Da sede do Banco Central do Ceará. É até interessante, né? Fica como dica para vocês depois de serem depois que assistir. Isso fica até como dica para vocês. Foi um caso real, tá certo? Seus diretores, incluindo o diretor-presidente, formam o grupo denominado COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, né? Bem material sobre política econômica monetária. No caso aqui, o COPOM, ele é o comitê que determina basicamente a taxa Selic. Esse comitê, ele se reúne a cada 90 dias para determinar a taxa Selic e as metas de inflação. Então, esse comitê de política econômica, ele se reúne, né? Ele vê como é que está o panorama do panorama econômico, né, atual, e através de como é que está a economia, principalmente como é que está a inflação, ele vai determinar a Selic. Eu já falei em aulas passadas que um dos remédios amargos para controlar a inflação é aumentar a taxa de juros. Aí, quais são as principais atribuições do Banco Central? Emitir papel moeda e moeda metálica. Então, lembra lá, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, autoriza, mas quem emite é o Banco Central e quem imprime é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é apenas a impressora. Então, assim, emitir papel moeda e moeda metálica é o Banco Central do Brasil. É ele que emite. Receber recolhimentos compulsórios, né? Eu já expliquei em aulas passadas o que é recolhimento compulsório. É o recolhimento que todo banco tem que fazer quando ele recebe uma operação de depósito, né? Então, para toda operação de depósito que ele receber, ele tem que recolher parte daquele dinheiro para o Banco Central. Realizar operações de redesconto e de empréstimo a instituições financeiras,
Então, quando uma instituição financeira bancária está com saldo negativo, está precisando de dinheiro, ela recorre ao Banco Central, né, para poder pedir emprestado. O banco não pede dinheiro emprestado a outro banco, pede dinheiro emprestado ao Banco Central, certo? Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, tanto as operações de compra e venda dos títulos públicos do Tesouro Direto é feita através do site do Banco Central. É o Banco Central que emite os títulos da dívida pública, né? E oferece esses títulos para as diversas plataformas, né? Que transacionam, né? Que intermediam essa compra e venda desses títulos públicos, como os bancos de investimento, as corretoras, né? Que vão exatamente efetuar essas operações de compra e venda. É o Banco Central também que exerce o controle do crédito, né, através da taxa Selic. Então, é através da taxa Selic que o Banco Central controla, né, esse movimento do crédito, porque quanto mais alta for a taxa Selic, mais dificultado é para a questão dos bancos conseguirem, né? Fica mais claro para os clientes conseguirem um crédito dos bancos, né? Então, assim, quanto mais alto for a taxa Selic, mais alto vai ser as taxas para empréstimos e financiamento e mais caro se torna a questão do crédito. Outra função, autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de instituição financeira, a gente está falando de todos os tipos de instituições financeiras. Então, a gente está falando aqui de banco, a gente está falando de corretora, a gente está falando de instituições de pagamento, naquelas carteiras digitais. Tudo que você for pensar de instituição financeira que for relacionado a entrar dentro do sistema financeiro tem que passar pela normatização, fiscalização do Banco Central. Por exemplo, recentemente o WhatsApp aprovou esse negócio de pagamentos, né, pelo WhatsApp. Não sei se eu já dei esse exemplo para vocês do WhatsApp. Você agora consegue poder pagar, né, e receber dinheiro através do WhatsApp. O Facebook, que é dono do WhatsApp, ficou, acho que foi 2 anos. Foi 2 anos ou foi 3 anos para o Banco Central aprovar que o Facebook pudesse fazer esse tipo de transações, esse tipo de movimentação. E o Banco Central permitiu, entre aspas, porque o WhatsApp ele só funciona como se fosse um intermediário de uma conta de outra instituição financeira. Porque, assim, para você pagar via WhatsApp, você tem que cadastrar ou um cartão de crédito ou então uma conta corrente, né? Aí o WhatsApp debita, né? Debita aquele valor do seu cartão de crédito ou da sua conta corrente e efetua o pagamento. O WhatsApp mesmo, ele não guarda nenhum valor seu. Você não tem conta bancária no WhatsApp Pay, no Facebook Pay. É como se fosse uma carteira de pagamento, como as que a gente já tem aí, como o PicPay, como o Mercado Pago em si, que não são instituições financeiras bancárias, só são instituições de pagamento, né? Você consegue efetuar pagamentos e também comprar os que a gente chama de RDBs. Você deixa um dinheiro lá parado, naquela conta em si, naquela conta de pagamento, e aquela conta de pagamento remunera você de acordo com o CDI, com a taxa do CDI. Inclusive, eles colocam uma rentabilidade maior do que outros bancos. O PicPay, por exemplo, estava oferecendo até uns meses atrás 200% no CDI para quem investisse no RDB deles, deixasse o dinheiro lá na conta deles, na conta digital deles, né? Então, todas essas instituições financeiras e bancárias, elas são autorizadas e normatizadas pelo Banco Central. O Banco Central tem que aprovar, tem que emitir. O Nubank, por exemplo, eu falei também outro exemplo, da Nuinvest. A Nuinvest, que era a antiga Easy Invest.
O Nubank passou quase 2 anos por o Banco Central autorizar a compra da Isinvest. Então, assim, se o Banco Central não aprovar, não compra, não vende. Tem que ter autorização. Tanto do Banco Central como da CVM também. Tem que ter autorização dos dois. Eu vou já falar sobre a CVM. E outra coisa, o Banco Central, ele vigia e controla o fluxo de capitais estrangeiros no país. Então, toda a movimentação de moeda estrangeira também passa pelo Banco Central. Ele vigia tanto a entrada quanto a saída de recursos financeiros que entram no país. Além disso, ele regula a execução dos serviços de compensação, né, bancária. O que é compensação bancária? A questão da moeda escriturária. O que é a moeda escriturária? Em financeiros. O que é a moeda escriturária? O que é a moeda escriturária? Em financeiros. O que é a moeda escriturária? Gente, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha, não. O que é a moeda escriturária? Vocês nunca ouviram falar de cheque? Já que eu já falei disso. Eu já falei nas aulas. Eu sei que não estão lembrados. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão aí, Terra para Júpiter, Terra para Marte, Terra para Andrômeda, vocês estão aí, oi. Bota pelo menos um oi no chat, para saber que vocês estão me ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Terra para Júpiter. Estão aí, né? Vocês já ouviram falar de cheque, né? Ou vocês botaram o celular na chamada e foram merendar ou fazer outra coisa. Vocês não estão prestando atenção na aula, não. Minha gente, pelo amor de Deus. É graça. Moeda escriturária, os cheques. Ó, quem faz a compensação de todos os cheques, de todo o sistema financeiro, é o Banco do Brasil, tá certo? Por mais que os bancos eles compensem o cheque, mas a compensação realmente é executada no Banco do Brasil, tá certo? De todos os cheques de todos os outros bancos, tá certo? É uma competência do Banco do Brasil. Todos vão para o Banco do Brasil, porque, querendo ou não, é uma moeda escriturária, né? Portanto, né, em outras palavras, o Conselho Monetário Nacional estabelece as diretrizes e é o Banco Central que executa o que for necessário para poder cumpri-las. É como o ministro, como era o nome? Daquele ministro da Saúde que saiu, Pazuello, né? Não sei se vocês ouviram falar do ministro Pazuello, dizia, um manda e outro obedece, né? É igual o CMN, que o Bacen. Um manda e o outro obedece. Aí vamos, além de outras, né? Estabelecer as condições. Tem tanto ministro, né, que vocês... Mas foi o Pazuello que disse isso. Um manda e obedece. Um manda e o outro obedece. Principais atribuições, né, do Banco Central, além disso. Estabelecer as condições para o exercício de cargo de direção nas instituições financeiras. Então, assim, ó, o Banco Central, ele não escolhe quem vai ser diretor de instituição financeira dos bancos, não. Mas ele diz as condições para que a pessoa ocupe aquele cargo. Então, tem que ter formação em tal área, tem que ter tantos anos, entendeu? Para ser o diretor. Para ser o diretor de instituição financeira, ou seja, de um banco ou de uma corretora. Tem que ter determinadas características que o Banco Central determina.
ser fiel depositário de reservas internacionais. Então, todas as reservas internacionais de valores monetários em dinheiro, né, em papel moeda internacional, seja em ouro ou em qualquer outro tipo de moeda, é depositado, é guardado no Banco Central. Efetuar, né, como instrumento de política monetária, as operações de compra e venda de títulos públicos. Então, é o Banco Central que faz a intermediação, né, da compra e venda de títulos públicos federais, né, é o chamado Tesouro Direto. Dentro do Banco Central, a gente tem o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Ele analisa o relatório de inflação, determina, né, define a meta Selic e seu eventual viés, né? Então, de acordo com a inflação, né, o Copom determina a questão da taxa Selic. E a meta Selic, né, o piso dos juros do crédito, né, aumenta a rentabilidade a taxa Selic, né, por sua vez, ela aumenta, né, a questão dos juros do crédito, é o piso dos juros do crédito. Então, se a Selic está baixa, todas as outras taxas de empréstimos e financiamentos tendem a baixar. Quando a Selic aumenta, todas as taxas do crédito aumentam. Então, todo o empréstimo e financiamento fica mais caro quando a Selic está mais alta. E também a Selic, né, ela aumenta, né, ela vai justamente intermediar a questão da rentabilidade das aplicações financeiras. Então, os títulos de renda fixa, né, normalmente estão atrelados à taxa Selic. Quando a Selic está baixa, os títulos, né, os investimentos de renda fixa tendem a valer menos, né? Então, poupança, CDBs de liquidez diária, enfim, tesouro, Selic, tendem a render menos, né? Quando a Selic sobe, essas aplicações financeiras tendem a aumentar, né? E aí a questão do custo de oportunidade, né? Essa questão do custo de oportunidade está exatamente em relação à questão do... Vocês lembram, né? O que é custo de oportunidade, né? O que é custo de oportunidade? Eita, que eu tô vendo que vocês não estão assistindo minha aula hoje, não. Vocês estão fazendo outras coisas. Mas não estão assistindo minha aula. Oi, Terra para Marte, Júpiter. O que é custo de oportunidade? Os meninos do primeiro ano só estão participativos. Vocês mal falam alguma coisa. Eu acho que é deixar uma coisa de lado para focar em outra. Dá Isso. mais, sei lá. Nem eu só dou um exemplo algumas vezes. Para ir assistir às aulas, não dá para ficar deitado dormindo. Eu escolhi assistir às aulas para aprender, do que ficar deitado dormindo. Isso aí é um trade-off. O trade-off é uma escolha conflitante, né? Você deu o exemplo aí. O custo da oportunidade é o custo da escolha. É o quanto que você deixa de ganhar, né, por escolher um determinado investimento, uma determinada escolha. É o custo da escolha. O custo da oportunidade é o custo da escolha. E aí, com o aumento da taxa Selic, né, com o aumento ou diminuição da taxa Selic, você tem a questão do custo da oportunidade. Será se realmente é melhor investir numa aplicação financeira quando a taxa Selic está baixa? Ou seria melhor pegar esse dinheiro e gastar hoje com algo que realmente você precisa, algo que você necessita? Então, diante disso, né, você tem a questão do custo de oportunidade, né? Aí vamos para CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários. A CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, né? Aí está Fazenda, mas não existe mais Ministério da Fazenda, é o Ministério da Economia. O presidente e seus diretores são escolhidos diretamente pelo presidente da República. Ele é um órgão voltado para o desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Vocês saberiam me dizer? Tá aí, né, a resposta. São títulos... Não adianta nem perguntar, né? A resposta já está aí. São títulos e valores mobiliários, ações, debêntures,
bônus de subscrição, opções de compra e venda de commodities. Então, são esses os valores mobiliários. Então, ações negociadas na Bolsa de Valores, debêntures, a gente vai estudar depois o que são debêntures. Mas o que seria uma debênture? Uma debênture é um título de dívida de uma empresa. Então, as empresas, quando elas precisam de valor, quando elas estão precisando de dinheiro, que são realmente empresas grandes, né, empresas, sociedades anônimas, elas podem lançar debêntures. É um título de uma dívida. Aí os investidores vão lá e compram esse título. E aí, por você comprar esse título, você recebe uma determinada remuneração. Aí você tem bônus de subscrição, opções de compra e venda de commodities. Quais são as principais atribuições da CVM? Fortalecer o mercado acionário e incentivar os investimentos, assegurar o funcionamento das bolsas de valores, proteger os titulares contra a manipulação de preço e outros atos ilegais de mercado, fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e a negociação dos títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto e assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e sobre as companhias que os tenham emitido. Então, basicamente isso. A CVM, ela traz todas essas atribuições. Então, a CVM é uma espécie de banco central, né, do mercado imobiliário. Então, ela fiscaliza a questão de todas as empresas, né, que querem abrir, por exemplo, uma empresa quer se tornar uma sociedade anônima, ou seja, abrir o seu capital para que outras empresas e outras pessoas comprem o seu capital. Tem que ter autorização da CVM. Uma corretora, por exemplo, teve a compra da Isinvest, né, pelo Nubank. Tanto o Banco Central como a CVM teve que aprovar. Por quê? Porque as corretoras de valores, elas intermediam a compra e a venda de ações de empresas, assim como outros valores mobiliários, né, fundos imobiliários, ETFs, enfim, outras opções, mercado também de opções. Então, a CVM, ela que meio que fiscaliza e que controla tudo isso. Aí a gente tem aqui a conclusão, né? O órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o CMN, né? Que é o Conselho Monetário Nacional. Aí você tem, de um lado, o Banco Central, né? Esse CVM. Você tem os dois órgãos. O Conselho Monetário Nacional, ele tem as duas entidades, os dois órgãos. Cadê minha caneta? Tá aqui. Ele tem os dois órgãos principais. Você tem o Banco Central, que vai fiscalizar e proteger tanto os bancos como os clientes, e a CVM, né, que vai fiscalizar e proteger as empresas, né, as sociedades anônimas, né, abertas, e os acionistas, né, que são realmente quem compra, né, quem compra e vende essas ações, né, nas bolsas de valores. E o objetivo do sistema financeiro nacional é a intermediação financeira, ou seja, o sistema financeiro nacional transfere recursos, né, financeiros, que é basicamente o que a gente viu na primeira aula dessa disciplina. O sistema financeiro nacional, né, é formado pelos agentes que transferem, né, recursos financeiros dos agentes superavitários, quem tem recursos, quem tem dinheiro, para os agentes deficitários, né? Quem necessita de recursos, quem necessita de dinheiro. Basicamente, o que a gente viu na primeira aula. Aí vamos agora para as entidades, né? Sim, só concluindo, né? Agora vamos para os conselhos, né? Aí nós temos o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um órgão colegiado independente, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Economia. Onde você vê Ministério da Fazenda, é Ministério da Economia. A principal atribuição é julgar, em segunda e terceira instância administrativa, os recursos relativos a penalidades aplicadas pelo Banco Central por infrações à legislação cambial de capitais estrangeiros, de consórcios e de crédito industrial e rural, né?
inclusive, né, do programa Proagro, né, que é um programa, né, do governo que oferece, né, crédito, né, para os agricultores. Aí nós temos aí, né, o Banco Central. Ele vai exatamente fiscalizar, né, instituições financeiras de depósito à vista, vai fiscalizar a questão que é exatamente os bancos, né, que a gente vê, né, os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito. A gente vai já ver qual é a diferença entre esses órgãos. Os bancos comerciais. Os bancos comerciais, eles formam a base do sistema monetário. Eles intermediam recursos financeiros de quem tem captação, né, e os distribuem através do crédito seletivo a quem necessita, né, a aplicação, criando moeda através do efeito multiplicador do crédito. O objetivo, né, é fornecer o crédito de curto a médio prazo para pessoas físicas, comércio, né, indústria e prestadores de serviços. Aí nós temos o depósito compulsório, né, que foi um instrumento criado para controlar a criação de moedas realizada pelo crédito. Exemplos de captação de recursos, né? Operações parceiras. Aí nós temos aí exemplos de captação de recursos pelos bancos comerciais. Então, toda vez que você deposita um depósito à vista, que você vai depositar dinheiro no banco, né, na sua conta corrente, você está fazendo uma operação de captação bancária. Toda vida que você faz uma aplicação em CDB, RDB, você está emprestando dinheiro para o banco, ou então depositando dinheiro no banco, o dinheiro fica à disposição daquele dinheiro. Recursos de instituições financeiras oficiais, né? Tarifas e float, né, de prestação de serviço, que é exatamente aquelas taxas, né, que o banco cobra, né, dos clientes. E exemplos de aplicação de recursos, né, operações ativas. Desconto de títulos, né, cheques especiais, crédito rural e operações de câmbio. Nessas operações, o banco, né, vai cobrar, né, suas taxas de juros, né? Quando ele faz desconto de uma duplicata, né, de uma empresa, ele está ganhando, né? Quando ele cobra o cheque especial, quando ele faz uma operação de empréstimo, enfim, né? Ele vai também receber, né, esses dividendos. Aí nós temos os bancos de investimento. São bancos basicamente criados para conceder crédito de médio e longo prazo para as empresas. Não possuem conta corrente e atuam na abertura do capital de empresas, na subscrição de novas ações, né? Que são, eu vou explicar depois a questão de ações, né? IPO e Swing, né? Depois a gente vai ter aula sobre isso. Administram um fundo de investimento, né? E captam através da emissão de CDBs e RDBs e a venda de cotas de fundo. Eu já expliquei para vocês, né? A diferença de CDB para RDB. Acho que não, né? Eu vou explicar isso depois. A gente vai ter aula só sobre produtos financeiros e bancários. Aí, quando for essa aula, eu explico para vocês qual a diferença de CDB para RDB. Basicamente, é a mesma coisa. Só que os CDBs, eles só são ofertados por bancos. E os RDBs, o banco tanto pode oferecer CDB como RDB. Só que, no caso, o CDB em si, ele só pode ser ofertado por banco. As instituições financeiras, eles não podem dar certificado de depósito bancários. Eles podem oferecer o recibo, que é o RDB, que é como se fosse uma espécie de CDB, mas só que o CDB só é emitido por banco. É basicamente isso a diferença. Financiam, né, capital fixo para as empresas. Então, esses são os bancos de investimento. Então, os bancos comerciais é aqueles que a gente conhece, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, enfim. São aqueles bancos, né, que oferecem captação de recursos e aplicação de investimento. Aí nós temos os bancos de investimento, né, que não tem conta corrente. São bancos mais para oferecer crédito de médio e longo prazo. Exemplo de banco de investimento: Banco BTG,
Pactual é um banco exclusivamente de investimento. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Aí vamos os bancos múltiplos. O que são os bancos múltiplos? A partir de 1988, os bancos comerciais foram autorizados a atuarem também em outras áreas. Tornaram-se bancos múltiplos com só caixa e um só balanço, né? Então, suas carteiras e negócios podem reunir carteira comercial, né? Função de banco comercial, carteira de investimento, função de banco de investimento, carteira de crédito, financiamento, investimento, carteira de crédito imobiliário, carteira de desenvolvimento, carteira de arrendamento mercantil, a questão do leasing. E aí, para ser considerado múltiplo, o banco deve possuir pelo menos duas carteiras mencionadas, ou seja, ele tem que pelo menos ter duas dessas carteiras, ou seja, oferecer crédito, né, financiamentos, investimentos e ter a carteira comercial, ou seja, tem que ter pelo menos duas dessas funções aqui que eu mostrei, né? Tem que ter pelo menos duas dessas funções aqui. Quando um banco possui uma carteira comercial, é considerado uma instituição monetária. Deve constituir um CNPJ para cada carteira, podendo publicar um único balanço. Aí nós temos as caixas econômicas, né? Que no Brasil nós só temos caixa econômica, né? Só possui uma. São instituições autônomas, né? Coordenadas por conselhos administrativos que auxiliam na execução da política creditícia do governo. Principais funções: estimular a poupança popular, captar depósitos à vista e demais recursos em operações de crédito, conceder certificado, né, CDCs, né, que são crédito direto ao consumidor, né, administrar loterias, administrar os recursos do FGTS, financiar habitação popular e saneamento básico, dentre outras. No caso, a Caixa Econômica é um banco do governo, tá certo? Ele possui o monopólio da loteria no país, né? Só é a Caixa Econômica que pode deter, né, e armazenar esses recursos de loteria. Também a questão do recurso do FGTS, só a Caixa Econômica que pode, né, administrar esses recursos do Fundo de Garantia das Pessoas Físicas, né? E além de que é um dos bancos que financia, né, a questão da habitação popular, questão do saneamento básico, dentre outras funções. Aí nós temos as cooperativas de crédito. São instituições que prestam serviços financeiros de captação de crédito, né, apenas a seus associados, podendo receber repasses de outras instituições financeiras e realizar aplicações no mercado financeiro. São constituídas como sociedades limitadas, como forma e natureza jurídicas próprias. Essas cooperativas de crédito são quem? São as instituições que oferecem crédito, né? Como a Crefisa, são essas instituições que vocês podem pedir empréstimos, né? Empréstimos e financiamentos. São chamadas cooperativas de crédito. São Banco BMG, são geralmente essas empresas que oferecem crédito, né, a pessoas físicas e a jurídicas. Aí tem os bancos comerciais cooperativos, que são bancos constituídos sob uma forma, né, de sociedades anônimas fechadas, que diferenciam-se dos demais por terem como acionistas exclusivamente as cooperativas de crédito. Exemplos de bancos cooperativos, né, a Bancoop, o Sicredi e o Unicred, né, são bancos de sociedades anônimas fechadas, né. É vedada a sua participação, né, no capital social de outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E a CVM, né, vai controlar a questão da Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores são sociedades anônimas ou associações civis, né,
com o objetivo de manter local o sistema adequado ao encontro de seus membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, né, em mercado livre e aberto. No Brasil, nós temos, se eu não me engano, 6 bolsas de valores. Depois vocês podem até pesquisar quais são. Mas a mais famosa é a de São Paulo. Que é chamado também de Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Ah, não é 6, não, é 8. Eu me enganei. É 8, viu? No Brasil, há 8 bolsas de valores, né? Sendo a BMS... Não era, antiga era BMS Bovespa, pois só é Bovespa, viu? Isso aqui está desatualizado. É a mais famosa. A Bovespa ela foi criada em 2008 pelos acionistas da Bovespa Holding e da BMF-FA, né? Aí eles meio que se fundiram, né? Aí foi criada a BMF Bovespa, né? Negocia suas próprias ações. Ela opera, né, em pregão eletrônico, né? Tanto o Bovespa em viva voz e via internet através do home broker. Vocês já ouviram falar do home broker? O bebê Aldo, vocês estão muito calados hoje. Oi, Terra para Marte. Júpiter. Vocês estão aí? Eita, como vocês, tudo calado hoje. Antigamente, para você comprar e vender ações, tudo era feito por telefone, antes do surgimento da internet. Então era assim, você queria comprar ações de uma empresa, você ligava lá para a corretora e falava, você via isso até nos filmes, né? Você via. Aí você dava a ordem de compra. Ó, eu quero comprar tantas ações da empresa tal. Aí você vai. Quero vender tantas ações do mercado tal. Aí pronto, aí você comprava e vendia. Com o surgimento da internet, a maioria das corretoras lançou um sistema próprio. Antigamente só funcionava no computador, né? Você tinha que ir para o computador, entrar lá no site da corretora e fazer as operações de compra e venda das ações. Era o chamado home broker. Home vem de casa e broker dá o sentido de mercado. Eu não sei a tradução livre do inglês. Deixa eu ver aqui o que significa broker. Eu não estou lembrado, esqueci. Vocês me perdoem que eu também não sei de tudo decorado, não. Deixa eu ver aqui, viu? A tradução. Tradução. Significa corretora. Então, seria... Broker quer dizer corretora, em inglês. Então, seria basicamente você ter uma corretora em casa, né? Home broker, você operar na corretora dentro de casa. Então, a internet, ela facilitou muito essa questão da compra e venda, porque você entra no site da corretora e hoje até no celular, né? Tem os aplicativos das corretoras, você entra lá na parte do home broker e você... lá no seu celular e você vai, compra e vende, né? Ações de empresas, né? Dos bancos múltiplos, né? Que são a maioria, né? Dos bancos, você tem alguns bancos que são múltiplos, que tem a carteira lá de investimentos, como o Banco Inter,
Quando você entra lá, tem a parte lá de renda fixa e tem a parte lá de renda variável. Aí você vê lá a parte do home broker, que é específico, né, para compra e venda de ações, ETFs, enfim, desse mercado imobiliário. Então é isso, o home broker é basicamente, né, esse sistema que você consegue comprar e vender ações, né, através da internet. Aí um dado, né, sobre a Bovespa, né? Não é BMF Bovespa mais não, é só Bovespa, tá certo? Ela é a maior corretora, aliás, é a maior bolsa de valores da América Latina e uma das 5 maiores no mundo, tá certo? Então, a maior da América Latina e uma das 5 maiores do mundo. Aí tem também a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Que são associações privadas civis com o objetivo, né, de efetuar o registro, a compensação e a liquidação física e financeira das operações realizadas em operações de rigging, né, proteção. Elas comercializam contratos futuros de commodities, né, agropecuárias, índices, taxas de juros, né, moedas e metais e outros ativos financeiros futuros. Aí nós temos as sociedades das corretoras, né, de valores e valores mobiliários. São autorizadas pela CVM para operarem, né, em bolsa de valores e bolsa de futuros. Elas compram e vendem no mercado em nome de investidores, né, comprando através da corretagem, cobrando corretagem. Portanto, atuam em nome de terceiros, mas também podem atuar por conta própria. Também administram fundos e clubes de investimento e intermediam operações de câmbio, e elas são supervisionadas conjuntamente pelo Banco Central e pela CVM. Aí, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários são autorizadas pela CVM para intermediar operações com títulos e valores imobiliários, né, de renda fixa, ações, debêntures e também no mercado de commodities, né, compra e venda de ouro físico, né. São conjuntamente supervisionadas pelo Banco Central e pela CVM. E aí tem uma decisão importante, né, conjunta entre Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários, em março de 2009, que estabeleceu que não há mais diferença de atuação entre as cooperativas, né, de títulos imobiliários e as distribuidoras. Então, basicamente, elas são a mesma coisa desde 2009. Aí temos o sistema, né, de liquidação e custódia, né, que ela tem como objetivo, né, mitigar e abrandar o risco de liquidez. As principais é a Selic, né, que é uma taxa basicamente que vai remunerar os principais títulos públicos federais, né, as letras do Tesouro Nacional, né, e a CETIP, né, que vai remunerar a questão dos títulos privados, como CDBs, né, e swaps, né, e outros títulos públicos estaduais e municipais. A Selic, né, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Ele é um sistema, basicamente, além de ser uma taxa de juros, né? Ela é uma taxa de juros que é um sistema informatizado, né? Foi criado pelo Banco Central e pela Andima. Ela concretiza as operações envolvendo títulos públicos federais e também estaduais e municipais, né? Desde janeiro de 92. E ela, né, que vai remunerar e que vai ser a base de remuneração para os principais títulos públicos federais, né, as letras do Tesouro Nacional, né, as letras nacionais, né, essas letras aí. E a liquidação, né, dos títulos que são remunerados pela taxa Selic, né, do sistema D+0, ou seja, liquidação em tempo real. A vantagem, né, é a garantia da validade da transação. E aí não confunda o Selic, né, com a taxa Selic, pois esta última é apenas o nome do mercado da taxa básica de juros definida periodicamente em reuniões de Copom.
Então, esse Selic, né, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, é exatamente o sistema do Bacen para a venda, né, ela que concretiza, né, as operações de compra e venda de títulos da dívida, tá certo? Aí nós temos o CETIP, né, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. É semelhante à Selic, porém envolvendo títulos privados, que envolve CDBs, o CDI, debêntures, CRP, né, Código de Fundo de Investimento, derivativos, swap, operações e outros títulos de renda fixa. Também registra outros títulos públicos estaduais, né, e municipais emitidos desde janeiro de 92. E o registro à liquidação é D+1, ou seja, você resgata, compra um título, resgata, você só vai receber aquele título, né, depois de um dia útil, né? Aí você tem a Sociedade de Crédito, Investimento e Financiamento, né, as financeiras. Nós temos aqui no ICOL algumas financeiras que, inclusive, oferecem crédito, né? Tem as Toninho Promotora, Toninho Promotora, né? São instituições privadas, né? Que elas oferecem, né? Captam recursos, né? Por meio da coleção de letras de câmbio, né? Empréstimos, enfim, né? São instituições privadas, dependem da autorização do Banco Central, né? Para funcionarem, seguem regras próprias definidas por lei, né? E atuam primordialmente na carteira de crédito direto ao consumidor e crédito pessoal, né? Financiamento de bens e serviços. Nomes considerados famosos, né? A Losango, Fininvest, Itaí, BV Financeira, né? Omni, né? Enfim. E as sociedades de arrendamento mercantil, né? Ou chamado LINSE, né? Devem ser constituídas como sociedades anônimas, né? Devendo constar sua denominação social, a expressão arrendamento mercantil, né? E depende da autorização do Banco Central para funcionar. Sua principal atividade e a prática de operações de arrendamento mercantil ou leasing, operação semelhante a uma locação em que o cliente, ao final do contrato, né, tem o direito de renová-lo, adquirir o preço fixado em contrato ou devolver o bem à empresa. Eu até falei para a gente estudou a sociedade de arrendamento mercantil, no caso a gente estudou o leasing, na disciplina de legislação. Não sei se vocês estão lembrados, quando eu expliquei lá o contrato de leasing, quando a gente estava estudando os contratos lá. O leasing é uma prática em que você meio que paga por um determinado bem, é como se fosse um contrato de aluguel de alguma coisa, de uma máquina, enfim. Lá na EP, por exemplo, lá na EP a gente tem, aliás, não é a gente que tem, a Seduc que faz o leasing com uma empresa. Por exemplo, a gente já teve contrato com a Samsung, já teve contrato com a Epson, agora eu acho que foi com a Lexmax. Aí essa empresa faz o leasing, né, da arrendação, né, daquela máquina, e aí a empresa, né, no caso a escola, passa por um tempo, né, depois que passa o prazo do contrato de arrendação daquela máquina, como se fosse realmente um aluguel que você paga para ter aquela máquina por mês. E aí depois que passa o prazo, aí a pessoa decide se compra, né, ou se renova. Se compra o bem, né, ou se você devolve, ou se você quer renovar aquele contrato. E por que isso é interessante? Vocês podem me perguntar. Porque, assim, tem determinadas máquinas que têm um preço muito alto e que sofrem modificação da tecnologia por muito tempo. Né? Por exemplo, uma daquelas máquinas de Xerox, né, que são grandes. A tecnologia delas avança, né, vai se modificando com muito tempo. E aquelas máquinas, elas custam muito caro. Então, pense para uma determinada gráfica, por exemplo, para uma escola, adquirir uma máquina daquela por, sei lá, 5, 10 mil reais. Né? Quando passa 2, 3 anos, às vezes dá problema, essas máquinas dá mais problema. Então, é muito mais cômodo arrendar essas máquinas, fazer um contrato de leasing, do que você comprar, né?
Sai muito mais barato, né? E os bancos de desenvolvimento? Aqui no Brasil, nós só temos um, que eu acho que vocês já devem até terem ouvido falar, que é o chamado BNDES. É o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele faz parte do Sistema Nacional de Bancos, né, atuando como agente financeiro no desenvolvimento dos estados, dando assistência ao desenvolvimento nas áreas da indústria e agropecuária, propiciando crescimento econômico e social. Sua atividade principal é disponibilizar nos estados o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazo, né, de projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social, né, conforme determinação governamental. Então, no Brasil, a gente tem o BNDES, né, como Banco de Desenvolvimento. Apesar do que fizeram o nome, né? Aliás, eu me confundi, né? Apesar do que sugere o nome, né? O BNDES não é um banco de desenvolvimento, tem da atuação nacional. Enfim, fiquei com dúvida, mas depois eu vejo isso aqui para vocês, tá bom? E a Sociedade de Crédito Imobiliário, que são instituições financeiras na forma de sociedade anônima, né? Que atuam no financiamento habitacional. São operações passivas, né? De captação. São depósitos de poupança, emissão de letras, cédulas hipotecárias e depósitos interfinanceiros. Suas operações ativas são financiamento para a construção de habitações, abertura de crédito para compra ou construção da casa própria. Financiamento de capital de giro a empresas incorporadas, né, produtoras e distribuidoras, né, de material de construção. Associação de poupança e empréstimo, né, são constituídas sob a forma da sociedade civil, sendo propriedade comum a seus associados. São operações ativas, né, basicamente direcionadas ao mercado imobiliário e sistema financeiro de habitação. As operações passivas são constituídas de emissão de letras, né, e cédulas hipotecárias, depósito de caderneta de poupança, depósitos interfinanceiros e empréstimos estéticos. Aqui só são as demais instituições financeiras que a gente está